Milionário descobre humilhação horrível com faxineira e perde a cabeça agora. Era uma manhã tranquila em São Paulo, mas o ar pesado do destino pairava no horizonte. Carlos, um magnata do setor imobiliário, era a combinação perfeita de charme e arrogância. Com seus milhões, ele andava com a postura de quem tudo pode, mas naquela manhã, ao abrir a porta de seu luxuoso apartamento, ele não imaginava que seu mundo vil de glamour iria desmoronar em questão de segundos. A faxineira, Ana, uma mulher simples e trabalhadora, estava lá, como sempre, pronta para mais um dia de trabalho duro. Mas algo estranho no olhar dela fez Carlos congelar. A sensação no ar era eletrizante. Quando ele entrou na sala, percebeu que Ana estava com uma expressão tensa. Como se estivesse escondendo algo sombrio. O olhar dela vagou pelas paredes, onde havia fotos de Carlos com personalidades famosas, mas os olhos dela brilharam de uma forma que o deixou inquieto. O que seria tão fascinante para ela? Estava naquele momento, na palma de sua mão, um segredo que poderia transformar seu mundo em uma tragédia? Ele se aproximou, sentindo um nó na garganta. A curiosidade aperta. Então, ela soltou a bomba. Desculpe, seu Carlos, mas, eu sei quem está na sua foto com a atriz famosa. Ele sentiu um frio na espinha. Como ela poderia saber? Ela sorriu, mas não era um sorriso de empatia, era um ar de conhecimento e poder. O ambiente pulsava com tensão, e Carlos estava prestes a descobrir o que significava ser humilhado publicamente na boca de uma faxineira. O peso das palavras dela parecia pressagiar uma traição, um escândalo que poderia manchar seu nome e sua fortuna. Rei, antes de continuarmos com essa história incrível, eu preciso te avisar uma coisa importante. Muitas pessoas relataram que o YouTube se desinscreveu delas sem aviso. Então, dá uma olhadinha no botão vermelho aqui embaixo e confere se você ainda está inscrito no canal. Eu não gostaria que você perdesse nada do conteúdo exclusivo que vem por aí. E enquanto isso, não esquece de deixar um like. Isso realmente ajuda demais o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo. Eu adoro conhecer todas as pessoas incríveis que fazem parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos nos conectar. Carlos olhou para Ana, a fúria crescendo em seu peito apertado. Como ela poderia saber? Será que o mundo dele estava prestes a se virar de cabeça para baixo? A respiração dela era calma, mas os olhos reluziam com um profundo mistério. Era um jogo perigoso e ele havia sido o peão. O que mais ela sabia? Desespero. Camaraderie cresce à medida que a certeza do que estava por vir se aproxima. Qual seria o próximo passo dela? Estaria preparando algo ainda mais devastador? Uma trama que poderia não só desmantelar sua vida privada, mas também abrir as portas para um segredo mais sombrio? Naquele momento, a única certeza que Carlos tinha era a incerteza que pairava no ar, tão pesada quanto o silêncio que se seguiu. Carlos sentiu sua cabeça girar. O que a faxineira sabia de tão relevante que poderia ameaçar tudo o que ele construiu? Seu olhar fixou-se em Ana, que mantinha uma postura imperturbável, como se desfrutasse do impacto de suas próprias palavras. Ele precisava agir, mas a raiva e o medo o deixavam paralisado. Do que você está falando? O que você sabe sobre mim? Ele questionou, tentando parecer autoritário. Ana cruzou os braços, e por um breve momento, um sorriso de escárnio surgiu em seus lábios. Sabe, seu Carlos, a fama tem um preço. Eu vi muita coisa por aqui, mas o que você fez, isso não se apaga fácil. A frase dela parecia um tapa no rosto dele. A imagem da atriz famosa, cercada de glamour e sorrisos, apareceu em sua mente como uma sombra. Ele lembrava de seus encontros, do modo apaixonado como ela vinha à sua vida, mas agora a culpa parecia um peso no peito. Eu quero que você vá embora. Se você tem alguma informação, eu pago para você manter isso em segredo, ele propôs, tentando disfarçar sua fragilidade. Ana inclinou a cabeça, pensativa. Segredo tem um preço, mas o que eu sei, isso é muito mais do que dinheiro. O silêncio se instalou novamente entre eles, pesado, ameaçador, como se o ambiente à volta estivesse prestes a explodir. Carlos forçou um riso nervoso, mas não conseguiu disfarçar o pavor que o envolvia. Quem ela era, realmente?
Você não sabe o que está dizendo. Não brinque com coisas que não entende, ele alertou, sua voz agora esganiçada. Mas as palavras não eram suficientes para esconder a fraqueza que se instaurava dentro dele. Ana, no entanto, não recuou. Na verdade, seu Carlos, quem não entende é você. O que você fez para chegar até aqui? A voz dela se tornava mais intensa, quase um sussurro carregado com a mistura de ira e satisfação. Você não imagina quem está ao seu redor, ou o que pode vir a perder se não ouvir o que eu tenho a dizer. Carlos, então, caiu em si. Ela estava colocando tudo em jogo, desafiando-o, e havia algo de poderoso na forma como construía aquelas palavras. Por um instante, ele se viu diante de uma encruzilhada. Confiar nela poderia significar a ruína do que era ou a chance de descobrir algo muito mais sinistro. Ele respirou fundo, decidindo que precisava de mais informações. O que você quer, então? Ele perguntou, o medo agora se misturando com uma nova forma de determinação. O olhar de Ana explicou mais do que qualquer resposta. Havia uma história por trás daquele segredo, uma complexa teia de mentiras e traições que Carlos jamais sonhara em cruzar. Ela se aproximou, quase permitindo que suas vozes se misturassem. Eu quero que você conheça a verdade. Se você não agir rápido, as consequências vão ser muito piores do que você imagina. Os batimentos do coração de Carlos aumentaram. A sensação de controle que sempre teve começou a escorregar entre seus dedos. Qual era o próximo passo? Ele se perguntou se valia a pena ouvir a faxineira. O que mais ele estava prestes a descobrir? Ela hesitou, segurando um pequeno envelope que parecia ter sido esquecido. Isso pode mudar tudo, disse, e antes que pudesse perguntar mais, Ana virou as costas, uma expressão de triunfo iluminando seu rosto enquanto saía do apartamento, deixando Carlos preso na sua incerteza. A porta se fechou atrás dela com um estrondo, e Carlos ficou parado, processando as implicações das palavras que ainda ecoavam em sua cabeça. O que havia nesse envelope? E, mais importante, o que o futuro lhe reservava se ele não agisse rapidamente? A verdade poderia ser mais devastadora do que jamais imaginou. Carlos agarrou o envelope, sua textura áspera contrastando com a suavidade do seu mundo habitual. O que poderia estar ali dentro que mudaria tudo? Ele respirou profundamente, tentando acalmar o turbilhão que se formava em seu estômago. Num momento de vacilo, ele o abriu, o ruído do papel rasgando o silêncio do apartamento ecoou em seus ouvidos como um alerta. Dentro havia uma única folha, amarelada pelo tempo. As palavras estavam digitadas, mas deixavam transparecer um tom carregado de raiva e decepção. Carlos sentiu um frio na espinha ao ler as primeiras linhas. Era uma carta que detalhava deslizes que ele acreditava ter enterrado junto com seu passado. Nomes, datas, a descrição de cenas constrangedoras que ele jamais gostaria de ver expostas. Sentiu a presença de Ana, como uma sombra constante, lembrando de que sua vida poderia desmoronar a qualquer momento. As memórias começaram a voltar, as festas, as promessas, os rostos de pessoas que cruzaram seu caminho, todos conectados àquela história obscura. A autorização para uma nova vida, um novo começo, parecia estar se desgastando rapidamente. O medo tomou conta dele, invadindo cada pensamento. Ele não era mais o senhor do seu destino, tudo parecia escapar pelo ralo. Rash of Tirsvet in his checks as realize rede become the prisoner of his own lies. Toda a sua riqueza, suas conquistas pareciam pequenas diante da possibilidade de um escândalo. Ele não poderia pagar a ninguém para calar a verdade. A única forma de evitar a ruína era enfrentar seus demônios, mesmo que isso significasse se expor ao julgamento e à humilhação. Pensou em como fugira daquelas verdades, encobrindo-as com o brilho do sucesso e das aparências. Uma determinação começou a surgir no fundo de seu ser. Ele não poderia deixar que Ana tivesse controle sobre sua vida. Enfiando a carta de volta no envelope, Carlos decidiu que precisava encontrá-la novamente. Precisava entender o que ela realmente sabia e quais eram seus planos. E, mais importante, o que devia fazer para impedir que tudo o que amava fosse dilacerado em público. Vestindo a primeira roupa que encontrou, ele saiu apressado do apartamento, as palavras de Ana martelando em sua mente. A verdade poderia ser mais devastadora do que imaginou, mas se houvesse uma chance de desmantelar a situação, ele tinha que tentar.
A cidade pulsava, mas o problema continuava pulsando dentro dele, como se estivesse fugindo de seu próprio reflexo. Ele pegou um táxi apressado, as ruas parecendo mais longas do que nunca. O trânsito explode em cores vibrantes, mas tudo se tornava um borrão enquanto seu foco girava apenas em um ponto. Ana. Onde estaria ela? Carlos queria respostas. Mas, ao mesmo tempo, sentia um aperto no peito, como se estivesse prestes a abrir a caixa de Pandora e acionar algo impossível de controlar. Assim que o táxi parou em frente ao prédio onde Ana trabalhava, ele saltou, a adrenalina correndo em suas veias. Ele estava prestes a vir à tona, a se expor, mas, ao mesmo tempo, carregava uma expectativa, uma luz ao fim do túnel. O que ele faria se a encontrasse? E se a verdade fosse pior do que imaginou? A mente fervilhava, mas não havia volta. Ele subiu as escadas rapidamente, o coração batendo mais forte a cada passo, enquanto a incerteza pairava pesada ao seu redor. Ao chegar à porta de entrada, a realidade o atingiu mais uma vez. O que poderia acontecer agora? O que ele realmente queria saber? Ele hesitou, até que a voz que o atormentava há tanto tempo soou em sua mente. Você realmente está pronto para a verdade? No instante em que estava prestes a bater a porta, uma figura familiar surgiu na esquina, olhando diretamente para ele. Era Ana, e o olhar dela parecia conter respostas e despertares, e a tensão no ar ficou insuportável. Sem pensar, Carlos deu um passo à frente, mas então, uma sensação estranha e sombria pulsou em seu peito. Quem mais poderia estar observando? Os olhos estavam por toda parte, e ele não estava mais seguro de nada. O futuro estava à sua frente, e a verdade se aproximava, mas a que custo? Carlos estava paralisado, a mente trabalhando em um turbilhão enquanto os olhos se fixavam em Ana, que se aproximava lentamente. A presença dela era como um raio de sol que cortava nuvens densas e carregadas, mas a dúvida pesava como uma tempestade imprevista. O que ela sabia não era apenas um eco do passado, poderia muito bem ser uma sentença. Ana parou a poucos passos dele, a expressão no rosto meio assustada, meio firme, como se estivesse pronta para enfrentar um inimigo, não um amante. Carlos. A voz dela carregava uma mistura de alívio e tensão, mas antes que ele pudesse responder, ela perguntou, sem rodeios, você leu a carta? Ele não respondeu. O nó na garganta o impedia de emitir som. Uma fração de segundos se arrastou, mas parecia uma eternidade. O olhar de Ana mudava, e Carlos percebeu que o tempo não era seu aliado. Eu não queria que você soubesse assim. Eu só queria te proteger. As palavras dela eram um testemunho de um amor complexo, entrelaçado com segredos. O passado que ele tentava enterrar parecia vir à tona, como se cada mentira fosse uma sombra, pronta para se revelar. Proteger? Ele finalmente conseguiu articular, a raiva crescendo com cada sílaba. Proteger de quê? De mim mesmo? Dos meus erros? O volume de sua voz atraiu olhares de pessoas próximas. Carlos sentiu o calor da humilhação subindo pelo seu rosto. Ana deu um passo à frente. Carlos, não é isso que você pensa. Eu fui atrás de você porque você é importante para mim. Eu não queria que toda a verdade te destruísse. A honestidade dela fez seu coração acelerar. Mas a dúvida gelava seu âmago. E o que você sabe? O que mais poderia vir à tona? Ela hesitou, um medo parecido cristalizando na expressão dela. A carta ela não é só uma ameaça, é uma advertência. Há quem queira mais do que apenas expor o seu passado. Há pessoas dispostas a te arruinar de verdade. Carlos sentiu um tremor na base de tudo que ele acreditava ser seguro. Como era possível que, em meio a todo o seu sucesso e confiança, houvesse tanto perigo à espreita? O passado, que ele acreditava ter superado, erguia novamente sua cabeça, com veneno pronto para a mordida. Quem? Quem é essa pessoa? Ele questionou, a urgência tomando conta de sua voz. Ana olhou para os lados, como se as paredes do prédio tivessem ouvidos. É alguém próximo, alguém que não quer que você tenha paz. Alguém que sabe de tudo e tem planos para você. Um frio percorreu Carlos. Seria Marco, seu ex-parceiro de negócios? Ele sempre sentirá que havia algo oculto nas ações de Marco,
algo traiçoeiro. Mas como Ana teria se metido nisso? Precisamos sair daqui agora. Ele puxou Ana pelo braço, forças invisíveis parecendo puxá-lo de volta. O medo não era somente pelas revelações que a carta podia engendrar, mas pela possibilidade de um ataque iminente. Ele sentiu a adrenalina correr pelo corpo, mas a confusão e a raiva estavam prestes a explodir. Para onde vamos? Perguntou Ana, um brilho de tensão nos olhos. Carlos olhou nos olhos dela e, pela primeira vez, imaginou um futuro em que as verdades escondidas não significassem o fim, mas um novo começo. Vamos encontrar as respostas. Eu não vou deixar que o meu passado controle meu futuro. Vamos atrás de quem quer me derrubar e acabaremos com isso de uma vez. A determinação era palpável, mas, enquanto eles se afastavam da porta, um eco de passos pesados e decididos atrás deles fez o coração de Carlos gelar. Ele parou, girando rapidamente, os olhos arregalados. Um homem alto, com um sorriso traiçoeiro no rosto, os observava a uma curta distância. Vocês realmente acham que podem escapar assim tão fácil? A verdade sempre encontra um jeito de se revelar. O desespero tomou conta de Carlos. Ele não sabia o que viria a seguir, mas sabia que um novo jogo estava prestes a começar, e dessa vez, ele era o alvo. A urgência aumentava, o tempo escorrendo como areia entre os dedos. Estariam realmente prontos para enfrentar o que estava para vir? Carlos ficou paralisado, o olhar fixo no homem diante dele. A expressão do desconhecido misturava deboche e frieza. Quem é você? Carlos exigiu, o coração batendo forte como se quisesse saltar do peito. Ah, Carlos, deixa eu me apresentar. Sou Rafael, amigo de velhos tempos. Na verdade, eu sou a ponte entre o seu passado e o presente que você tenta esquecer, ele respondeu, o sorriso se ampliando, revelando dentes brancos perfeitos que contrastavam com a malícia em seu tom. Ana se aproximou de Carlos, segurando seu braço. Nós precisamos ir, Carlos, ela sussurrou, a urgência clara em seu olhar. Mas Carlos não conseguia se mover. As palavras de Rafael ecoavam em sua mente, e cada frase parecia um corte profundo. Ele queria saber tudo, mas o medo paralisava sua ação. O que você quer? Questionou, a voz mais firme do que sentia. Ah, meu caro. O que eu quero é simples. Apenas assegurar que a verdade não fique enterrada por mais tempo. Seus segredos são uma mina de ouro, e, acredite, estou disposto a compartilhá-los, ou não, disse Rafael, gesticulando dramaticamente como se estivesse prestes a jogar as cartas. Você não pode fazer isso, Ana interveio, a voz tremendo. Posso, e posso muito mais. Pense nos seus potenciais novos parceiros, Carlos. O que você acha que vão pensar ao descobrirem sobre seu passado? Não só a carta, mas tudo o que isso implica. Você realmente acha que pode construir um futuro em cima de mentiras? Rafael estava cada vez mais se divertindo, como se estivesse assistindo a um jogo de xadrez. Carlos sentiu a raiva fervendo. Ele sabia que Rafael estava jogando com suas emoções, mas não poderia deixar sua vulnerabilidade à mercê daquele homem. A verdade não me derrubará. Eu construí meu sucesso com esforço e honestidade. Se você acha que pode me ameaçar, está muito enganado. Isso é adorável, Carlos. Mas estou falando de outra verdade, uma que você nunca imaginou. E se eu fosse você, começaria a se preocupar com o que pode acontecer com quem você ama. Posso fazer com que tudo desmorone em um instante. Ana apertou a mão de Carlos cada vez mais, enquanto o pânico dominava seu rosto. Carlos, talvez devêssemos ir agora. Precisamos conversar em um lugar seguro. O semblante de Rafael desviou para um misto de desdém e apreciação. Achou que poderia escapar? O passado bate à sua porta, e eu só estou aqui para garantir que você não se esqueça dele. Carlos olhou para Ana e viu o medo em seus olhos. Ali estava ela, disposta a tudo por ele, e ele era incapaz de se render às ameaças de Rafael. O que você quer? Ele perguntou novamente, a voz com um peso mais grave. Certa vez, você fez uma escolha, Carlos. Desde então, sobrecarregou-se com todas essas mentiras. Quero que você me dê algo que ninguém mais pode ter. E, assim,
eu deixarei você e Ana em paz. O que você me diz? Ele segurou o olhar de Rafael, sabendo que cada palavra daquele homem poderia ser uma pista de seu futuro. Mas a pressão era demais, e a raiva, insuportável. Você não terá nada de mim. Se pensa que me chantagear vai funcionar, está redondamente enganado. Eu não sou mais o mesmo. Mas você pode se tornar, Rafael respondeu, com um sorriso que não mostrava sinais de se apagar. Apenas lembre-se, toda escolha traz consequências. Carlos girou sobre os calcanhares, decidindo arrastar Ana para fora. Ele sentia que o coração estava na boca, o pânico aumentava, e as reais intenções de Rafael estavam ainda obscuras. Na saída, Carlos conseguiu lançar um último olhar para o homem que o ameaçava. O olhar de Rafael brilhava com um misto de desafio e diversão. Não pense que é o fim. Eu sempre estarei a um passo à frente. A verdade não dorme. Foram as últimas palavras que ele escutou antes de deixar o lugar. O peso dos segredos e a urgência da incerteza o seguiram para fora, atingindo-o como uma tempestade iminente. Assim que estavam do lado de fora, Carlos virou-se para Ana, a confusão no olhar dela misturando-se com um foco renovado. O que vamos fazer agora? A resposta de Ana segurava a chave para um novo capítulo em suas vidas. Precisamos descobrir quem está por trás disso tudo. Não dá para simplesmente fugir. Uma determinação começou a surgir entre eles. Enquanto caminhavam apressados, uma ideia aterradora passou pela mente de Carlos. E se Rafael estivesse certo? O que mais ele não sabia? Carlos e Ana caminhavam apressados pelas ruas escuras, os pés batendo contra o pavimento com pressa e fervor. O ar estava pesado, como se cada respiração fosse um lembrete agonizante da conversa com Rafael. A mente de Carlos girava, enquanto a adrenalina pulsatória misturava-se com uma sensação esmagadora de traição. Ele não podia acreditar que, depois de tudo que havia construído, um fantasma do passado apareceria para ameaçar tudo. Precisamos encontrar alguém que nos ajude, sugeriu Ana, o olhar fixo na frente, como se buscasse uma saída mágica daquela situação. Alguém que saiba do seu passado, que conheça Rafael e possa nos dar informações. Como você pode ter certeza de que quem souber vai nos ajudar e não se juntará a ele? Carlos soltou a pergunta com amargura. A frustração o levava a uma espiral de desespero. Ele se sentiu vulnerável, como se estivesse desnudado diante de um público cruel. Eu não sei em quem confiar agora. Ana parou e olhou nos olhos dele, fixando um olhar intenso e determinado. Você tem que confiar em mim, Carlos. Não podemos perder mais tempo. O que Rafael quer de você? O que você escondia? Essas perguntas o atingiram como um soco no estômago. Ele se lembrou das escolhas que fizera, das decisões que tomou no calor do momento. Suas memórias estavam entrelaçadas com arrependimento e dor. Eu fiz o que precisava para sobreviver. Não mudaria nada, você não está fazendo isso por você apenas, Carlos. Pense em mim. Pense na sua carreira, no futuro que temos que construir. Ana implorou, a voz já tremendo. O coração dele disparou na busca de uma resposta, mas não havia nenhuma explicação que pudesse satisfazê-la e a si mesmo. Se isso tudo acabar em ruínas, Ana, você não vai querer estar ao meu lado. É melhor do que viver com essa angústia, Carlos. Ana gritou, e a voz dela ressoou sob a luz fraca dos postes ao redor. O desespero dela tocava seu coração. Aquele homem não é alguém que vai se afastar facilmente. Se você não agir, ele vai destruir tudo o que você ama. Um silêncio pesado pairou entre eles, e Carlos percebia que Ana estava certa. Rafael não descansaria até que a verdade fosse revelada, destroçando sua vida meticulosamente. Decidido, ele respirou fundo e propôs, vamos ao apartamento de Helena. Quem é Helena? Perguntou Ana, já com uma expressão nova de questionamento. Ela era uma amiga de confiança. Trabalhava em um escritório de advocacia há alguns anos. Pode saber algo sobre o que aconteceu no passado. E mais importante, pode nos ajudar a entender as ameaças de Rafael. Ana acenou com a cabeça, determinada. Então vamos. Não temos tempo a perder.
A cada passo que davam em direção ao carro de Carlos, a pressão só aumentava. O horizonte parecia mais opressivo, envolto em sombras e promessas de calamidade. Eles chegaram ao veículo e entraram rápida e silenciosamente. Acelerando pelas ruas, Carlos sentia o peso no coração aumentar. Cada curva e cada milha faziam com que a incerteza crescesse. Ele olhou para Ana, que estava concentrada, mas visivelmente tensa. Ana, se descobrirmos algo, você está pronta para ouvir? Pode ser devastador. Já estou preparada para o pior, Carlos. Essa situação não é casual. E você, precisamos de informações. Dê-me um motivo para acreditar que você ainda não perdeu tudo, respondeu ela com fervor. Ele assentiu, engolindo a tensão que o apertava. Finalmente, chegaram ao edifício. Carlos estacionou e assim que saíram do carro, uma sombra se moveu em sua direção, alguém que se aproximava rápido. Carlos sentiu o coração disparar. O que viria agora? O passado perseguia, e ele não tinha certeza se estava pronto para encarar as consequências. Era hora de entrar. Mas estava prestes a descobrir que a verdade poderia ser mais terrível do que imaginava. Carlos! A voz ecoou pela noite, cortante. Sua cabeça se virou. Era ela. Helena? A incredulidade tomou conta. O que ela estava fazendo ali? A ansiedade tomou conta dele, e as perguntas se aglomeraram em sua mente. O passado nunca esteve tão próximo. Enquanto os dois se encaravam, uma nova tensão se instalou no ar, deixando Carlos em dúvida sobre tudo o que julgava saber. O que ela iria revelar? E seriam essas verdades capazes de salvar ou destruir sua vida? O olhar de Helena era uma mistura de surpresa e preocupação. Carlos podia sentir o seu coração bater forte, quase como se o tempo tivesse parado por um instante. Ele precisava de respostas, mas as emoções estavam à flor da pele. Eu não sabia que você estava na cidade. Carlos tentou disfarçar a vulnerabilidade em sua voz, mas ele sabia que era em vão. Não é hora para conversinhas, Carlos. Rafael está vindo atrás de você. Ele não vai desistir até conseguir o que quer. A voz de Helena era tensa, e sua expressão séria deixava claro que ela tinha informações valiosas. Como você sabe disso? Ana interrompeu, a desconfiança evidente em seu olhar. Porque eu sou amiga das sombras que você tentou deixar para trás. Rafael não é um homem que fica no aguardo da revelação. Ele tem seus recursos, suas conexões e sabe como usar cada um deles. Helena olhou nos olhos de Carlos, buscando uma resposta silenciosa. Carlos sentiu a pressão aumentar ao perceber que o fantasma que pensava ter enterrado estava mais vivo do que nunca. Ele lembrou-se das noites em que tomou decisões equivocadas, escolhas que agora pareciam ecoar com a gravidade de um crime. Chamar Helena para ajudá-lo foi uma tentativa desesperada de buscar uma saída, mas e se essa saída apenas levasse a uma maior armadilha? Precisamos entrar. Aqui não é seguro, sugeriu Helena, e, sem perder tempo, eles se mexeram para o hall do edifício. O ar era úmido, e a luz do corredor tremulava, como um prenúncio das tempestades que estavam por vir. Dentro do apartamento, a sala estava escura e desorganizada. Helena acionou as luzes e o lugar se iluminou, revelando pilhas de papéis e uma atmosfera carregada de segredos. Era como se a própria decoração gritasse que algo estava muito errado. Você não sabe como Rafael é perigoso, disse Helena, pegando um envelope em cima da mesa. Ele tem informações que podem desmantelar a sua vida. Ele sabe quem você ama, onde você trabalha, tudo. Carlos sentiu seu estômago revirar. O que você tem? O que ele quer? Sua voz tremia sob o peso da ansiedade. Ele quer a verdade sobre o que aconteceu anos atrás. Um erro, uma transação que sua família tentou esconder. E se eu não te ajudar, ele tornará tudo público. Helena entregou o envelope a Carlos, seu olhar se fixando no dele com a seriedade de uma amiga que não queria perder mais ninguém. Ana avançou, tentando entender. O que está nesse envelope? Carlos, você precisa abrir. Ele hesitou. O medo de tal revelação poderia ser mais devastador do que qualquer ameaça. Coração acelerado, ele desdobrou o papel, e seu olhar se deteve em uma imagem, uma foto em preto e branco que fez sua respiração falhar.
O rosto na foto era familiar, quase um eco distante pontuador de um segredo sombrio começou a se instalar, como se um nó se formasse em sua garganta. Ele olhou para Helena, buscando uma explicação. Isso é só o começo. Rafael tem muito mais em suas mãos. Ele quer usar essa informação contra você. A voz dela tremia, e a ansiedade de Ana aumentava a cada segundo. Carlos, por favor. O que está acontecendo? Ana pressionou o ponto desesperado. Carlos fechou os olhos, tentando processar a avalanche de emoções. Ele teve um vislumbre do que sua vida poderia se tornar se essa verdade viesse à tona. O que poderia ser mais devastador? Os fantasmas do passado agora se tornavam monstros em sua frente. Um barulho súbito veio da porta. Alguém estava tentando entrar. É agora! Gritou Helena, empurrando-os para o fundo da sala. Carlos e Ana trocaram olhares de pânico. O que eles fariam agora? A ameaça era real, e os segredos da vida de Carlos estavam prestes a ser revelados. O futuro parecia sombrio, e a única certeza que tinham naquele momento era que a verdade era mais perigosa do que qualquer um poderia imaginar. O que viria a seguir? Eles tinham que decifrar o que Rafael realmente queria antes que fosse tarde demais. Carlos olhou novamente para Ana, o peso do mundo em seus ombros. Precisamos agir agora. Mas de que forma? E a única pergunta que ecoava em sua mente era: estamos prontos para enfrentar o que pode vir à tona? Helena segurou o braço de Carlos, puxando-o para trás do sofá, enquanto o som do tranco na porta ecoava pelo apartamento como um presságio de desgraça. Ana, com os olhos arregalados de terror, permaneceu ao lado de Carlos. O barulho continuava, uma batida insistente que ameaçava desmantelar a frágil segurança que tentavam construir ali. Precisamos de um plano. Carlos sussurrou, sentindo o pânico rasgar seu peito. Sentiu como se cada batida na porta ressoasse em sua própria insegurança, em cada canto de sua vida que Rafael poderia desmoronar. O que você tem naquele envelope? Perguntou Ana, sua voz quase um apelo. Precisamos saber. Se estivermos preparados, são apenas algumas fotos e um documento que nós nunca deveríamos ter visto. Não importa, precisamos. Carlos hesitou novamente. Ele se lembrou de histórias sobre Rafael, sobre como ele não parava diante de nada quando tinha um alvo em mente. Se fizesse o que quisesse com a verdade, sua vida nunca mais seria a mesma. Escutem! Helena interrompeu, o olhar intenso. Se Rafael tiver acesso a isso, ele vai destruir tudo. Não é só você, Carlos. Ele ameaçaria a Ana também. Anoitecia lá fora e o clima pesado parecia intensificado pela aproximação da verdade. A porta continuava a sofrer vibrantes batidas, a voz de Rafael, agora do lado de fora, soava como um eco implacável. Carlos! Abra a porta, você não tem como escapar de mim. Um frio na espinha percorreu Carlos. Ele sabe que estamos aqui. Temos que nos esconder. Seus olhos vasculhavam o apartamento em busca de um lugar seguro, um propósito em meio ao caos. Não tem como sair pela porta. O que podemos fazer é recuperar algumas coisas e sair pela janela dos fundos, sugeriu Helena, com firmeza. Carlos quase sorriu, aliviado por finalmente ouvir uma opção. Mas logo a esperança se desfazia. E se ele já estiver lá fora nos esperando? Seria uma armadilha. Mas ficar aqui não é opção. Ele vai entrar, e então a verdade virá à tona. Helena insistiu. O eco do nome de Rafael continuava a atormentar seus pensamentos, como uma sombra a cada momento que passava. Ana hesitou. E se precisarmos sair imediatamente? Podemos não ter tempo para pegar os documentos de volta. O olho de Carlos se fixou no envelope em sua mão, agora mais do que um pedaço de papel. Era uma cápsula do tempo que ameaçava estourar a qualquer instante. O que ele guardou ali poderia não apenas lhe custar a liberdade, mas também tudo o que amava. Carlos, o que você decidir é crucial, Ana disse, sua voz firme, mas cheia de medo. É sua vida que está em jogo. O que você vai fazer? Carlos olhou para Helena, então para Ana, seus amigos nas sombras. A porta continuava a vibrar e, em seu coração, ele sentiu um peso intenso.
A pergunta que fervilhava em seu interior não era apenas sobre os documentos, era sobre seu futuro, suas relações e tudo que até então dava sentido à sua vida. Precisamos decidir. Confesso que não sei o que fazer, mas revelar ou esconder esse segredo será necessário. O que vocês acham que deveríamos fazer? Confrontar Rafael agora ou tentar uma fuga? O silêncio que se seguiu foi pesado, como se o próprio ar bloqueasse a resposta que deveriam dar. Um novo som, mais sutil, interrompeu a tensão, o som de algo quebrando um vidro. Carlos olhou para a janela que dava para o beco. E então percebeu, não era apenas o tempo que se esgotava, mas também a esperança. Agora! Gritou Helena. É a hora de agir. Vamos, e no centro de tudo, Carlos se perguntava se ainda poderia reverter as coisas. Seria a fuga deles a resposta ou o confronto de Rafael? O cenário estava prestes a se transformar em um pesadelo. E se fossem pegos? O que a verdade realmente custaria a eles? Quando se prepararam para se mover, o que prometeria ser a decisão mais importante de suas vidas surgia abruptamente, quase como uma sombra à espreita. O apartamento estava envolto em uma tensão palpável, como um fio prestes a se partir sob pressão. A janela, agora quebrada, deixava entrar uma brisa gélida, misturando o ar carregado de medo com o cheiro de pipoca que havia queimado na cozinha antes das coisas tomarem um rumo tão súbito. Cada um dos três se movia com ansiedade, as pulsões de adrenalina tomando conta. Carlos, rápida! Helena puxou seu braço, e ele sentiu cada nervo em seu corpo se agitar. Havia apenas uma fração de segundos até que a porta finalmente cedesse, e Rafael entrasse pela força do desespero. Temos que ir agora, ou nunca vamos sair. Ana tinha uma expressão de determinação que contradizia seu jeito vulnerável. Para onde vamos? E sobre as fotos? Esquece isso, Ana. Temos que focar em sobreviver. A verdade agora vale menos que nossas vidas. Carlos sentiu o peso do envelope em sua mão como um fardo, um lembrete cruel de que a revelação poderia ser tanto a salvação quanto a ruína. Helena havia encontrado uma corda de varal na cozinha e estava improvisando uma armadilha para a janela. Se ele entrar enquanto estamos saindo assim, estaremos entregues. Precisamos de um atraso. Carlos se virou para a porta, escutando mais uma batida, desta vez mais forte, como um trovão ecoando. Rafael parecia ter ganhado impulso, como um animal encurralado que sabia que tinha que lutar até o último instante. Carlos! Não adianta se esconder. Você acha que vai escapar da verdade? Sua voz era um veneno, ressoando como um aviso sombrio. O coração de Carlos disparou. O que ele quer dizer com isso? Ele não podia deixar que a curiosidade o atraísse para a armadilha. Helena, precisamos de uma saída. Ela atou a corda com determinação e apontou para a janela quebrada. A única maneira é descer lá fora. Vou na frente. E assim, Helena se moveu rapidamente em direção à janela, pulando com agilidade. Carlos olhou para Ana, cujo rosto transparecia medo e confusão. Vamos, Ana! Não temos tempo. O olhar dela se perdeu na porta, como se estivesse buscando algum tipo de redenção. E se for uma armadilha? E se ele nos pegar? As armadilhas são para quem hesita. Ele pode entrar a qualquer momento. Carlos tomou a decisão. Com a adrenalina fervendo, ele seguiu Helena pela janela, puxando Ana para acompanhar. O frio da noite abrigava um novo tipo de pânico. Quando seus pés tocaram o chão frio e duro do beco, um alívio passageiro invadiu Carlos. Mas não havia tempo para respirar. Vão para aquela esquina e se escondam atrás do carro. Helena sussurrou. Eu vou ver se ele ainda está lá dentro. Carlos segurou o braço de Ana. Precisamos confiar na Helena, mas o que faremos agora? Em meio à escuridão, a imagem do envelope queimava em sua mente. Agora, mais do que nunca, eles precisavam decidir o que fazer com a verdade que carregavam. O que aconteceria se Rafael soubesse? Se a verdade chegasse até ele nas próximas horas, de repente, uma luz forte iluminou a entrada do prédio, a silhueta de Rafael se projetando contra a parede. Eu sei que vocês estão aí. Não adianta se esconder. A verdade virá à tona.
Carlos e Ana trocaram olhares aterrorizados. As palavras de Rafael eram como facas cortando o ar, cada uma mais afiada do que a anterior. O medo se transformou em desespero. Eles estavam no caminho da revelação, e a escolha que deveriam fazer se tornava urgente. Era agora ou nunca. Carlos se virou para Ana, seu olhar intenso. Precisamos nos movimentar e fazer isso acontecer antes que ele nos encontre. A única maneira de evitar o pior é confrontá-lo. Vamos dar uma lição nele. Ana abriu a boca para protestar, mas Carlos estava determinado. Ele não poderia permitir que a vida que conhecia fosse destruída. E se isso significasse a ruína deles dois abandonados na escuridão, ele não se importava mais. Uma nova determinação crescia dentro dele. Então, um grito ressoou de dentro do apartamento. Não era a voz de Rafael, mas a de Helena. Um aviso de que os segundos estavam se esgotando. A adrenalina subiu. Carlos! Ajuda! Carlos sabia que o momento exigia uma escolha. Eles poderiam finalmente enfrentar seus demônios, ou se perder de vez na escuridão. Diante do eco do chamado desesperado de Helena, o destino deles se tornava ainda mais incerto. Qual passo eles dariam agora, antes que o pesadelo se concretizasse? Carlos sentiu sua determinação se transformar em uma onda avassaladora de ação. A voz de Helena ecoava em sua mente como um tambor, urgente. Vamos! Gritou ele para Ana, puxando-a em direção à entrada do prédio. O coração dele pulsava de medo e raiva, misturados em uma dança frenética. Era hora de acabar com esse jogo. Eles correram de volta para o interior do edifício, sem saber o que esperar. As escadas pareciam longas, mas a adrenalina empurrava Carlos para frente. Ele não podia deixar a amiga para trás. Cada segundo contava. Quando chegaram ao andar do apartamento, abriram a porta com um empurrão. O cenário era desolador. O que deveria ser um abrigo agora cheirava a instabilidade. Helena estava encurralada em um canto, cercada por Rafael e seu sorriso venenoso. A expressão dela era de pura determinação, mas também de terror. Carlos teve um impulso de luta e se posicionou na frente de Ana, como um escudo. Você não tem ideia do que está começando, Carlos. Rafael comentou, já satisfeito com o ambiente tenso. A verdade não pode ficar escondida por muito tempo. Ao final, só ficará você, nu de mentiras e amarras. Qual é a verdade, Rafael? Carlos desafia, a voz firme, mas o medo e a incerteza vibravam sob a superfície. O que você quer? O que você pretende fazer? Rafael cruzou os braços, um espetáculo de controle e desprezo. Ah, Carlos, a verdade pode ser uma lançadora afiada. E tudo o que eu quero é que você a revele ao mundo. Afinal, não seria divertido ver seu castelo de cartas desmoronar diante dos olhos dos seus adoradores? O mundo precisa saber quem você realmente é, não acha? Ana apertou a mão de Carlos, como se compartilhasse um último fio de esperança. Carlos, não. Não podemos permitir que ele, mas a verdade estava pairando na mente dele, algo que ele não queria que ela soubesse. Se você tem algo a dizer, diga de uma vez, Carlos disse para Rafael, seu olhar feroz. Você não me assusta. Eu enfrentei muitos desafios na vida e vou enfrentar você e suas ameaças. O sorriso de Rafael se alargou, e a intensidade da tensão cresceu. Se você realmente quisesse acabar com isso, pela sua própria boca, poderia conter a maré que vem. Imagina apenas um telefonema, um simples gesto, e tudo isso acaba antes que comece. Do que você está falando? A voz de Carlos agora era nervosa. Pagar pela sua liberdade, Carlos. Proteger tudo que você ama. É uma escolha simples, na verdade. Tudo depende de quanto você se importa com sua imagem, Rafael disse, gesticulando como se estivesse desenhando um quadro. E isso inclui sua namorada, claro. O rosto de Ana ficou pálido, e o coração de Carlos disparou. Você não pode ameaçar quem eu amo! Carlos gritou, seu espírito queimando com a indignação. Ninguém vai me chantagear. Sou mais forte do que você pensa. Rafael balançou a cabeça, desdenhoso. Forte?
Você não sabe nada sobre verdadeiras fraquezas, Carlos. Então, o que vai fazer? Vai lutar ou se render a uma vida de mentiras? Carlos olhou para Ana, e a conexão que eles compartilhavam era como um farol em meio à escuridão. Ele sabia o que precisava fazer. Vamos acabar com isso, disse ele, a determinação na voz. A verdade pode doer, mas precisamos enfrentá-la de uma vez por todas. Na fração de um segundo, a decisão estava tomada. Helena, tenha certeza de que Rafael não se safará, e, com movimentos rápidos, Carlos se virou para Rafael. A verdade já vem a caminho. Com isso, Carlos puxou Ana para sair e fez uma ligação rápida, o sorriso no rosto tirando o ar da sala. Alô, Jonas? É hora de expor a verdade. Quero que você reúna a imprensa. A verdade virá à tona, e se isso significa expor os danos que o passado me causou, então que venha. Seu coração batia forte, mas agora ele tinha controle da situação. Rafael parecia chocado com a resposta vazia na expressão dele. Você é um idiota o que acha que vai conseguir? A raiva crescia no rosto de Rafael, mas Carlos não recuaria. Vou conseguir ser livre de você. E, se isso significar enfrentar a verdade. Então que seja, disse Carlos, determinado a não deixar que o passado derrote. Ana olhou para ele, a admiração misturada ao medo. Carlos, você tem certeza? Estamos prontos para isso? Estamos juntos nisso. E por isso, temos que fazer o que é certo, ele respondeu firme, a decisão já tomada. O confronto era inevitável e, no coração do caos, uma nova verdade estava prestes a se revelar. Estavam prestes a se libertar do passado e transformar a dor em poder. Carlos abraçou a sinceridade, sabendo que venha o que vier, ele e Ana enfrentariam a tempestade juntos. Enquanto a porta se abria e a luz das câmeras começava a brilhar, a verdade seria finalmente libertada. Carlos olhou para Ana, e ela sorriu, um brilho de esperança aos olhos. Esta era a hora da transformação, o momento de reescrever suas vidas. E você, que achou do final da história? Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e ajudar nosso trabalho. Comente suas reações e teorias sobre o que você achou do desfecho. E não se esqueça de compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Este é o momento de mostrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo para compartilhar.